mundo, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Muito feliz de estar aqui. Peço desculpas aí pelo atraso, tivemos um atraso aí com a plataforma, mas faz parte e tá tudo certo, tá tudo certo. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos falar de adoção hoje, adoção por um olhar sistêmico, e trouxe uma convidada incrível, que também é consteladora familiar sistêmica, também é coach sistêmica, também é psicanalista, é uma pessoa incrível, minha amiga Juliana Paulon, e nós vamos falar sobre adoção. E ela tem experiência nisso, e vai ser um bate-papo muito gostoso. Seja muito bem-vinda, Juliana. Oi, Dani, tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma live, mais um bate-papo, vamos falar assim, né? Nem é tanto uma live. Vamos para mais um bate-papo. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre essas questões sistêmicas, esse olhar sistêmico, né? Hoje a gente vai focar especificamente nessa questão da adoção. Como a Dani mesma falou, eu sou terapeuta sistêmica, sou coach sistêmica, psicanalista, tenho experiência na área, porque sou mãe adotiva também. Então, o que eu vou estar falando hoje aqui com vocês é o que eu aplico com meus filhos no dia a dia. E então vai ser muito bacana essa conversa. Ô, Ju, eu queria que você falasse um pouquinho da sua jornada aí nesse caminho até chegar na adoção, né? E falar para gente, porque eu acho importante, porque tem muitas mulheres que passam por essa dor, né? De não poder. No seu caso, você podia sim gestar, no caso, seu marido não podia, né? Mas muitas mulheres passam por essa situação, e eu acho que isso vai agregar tanto para essas mulheres. E eu vou pedir para o pessoal também mandar pergunta, né? Porque quem tiver essas dúvidas, eu acho que é muito importante. E você fez inseminação, né? E depois a gente pode até fazer um enfoque aí também dessas questões também, quem tiver dúvida. Se você puder contar a sua jornada, eu acho que é muito interessante. Bem bacana. É isso mesmo, Dani. Na verdade, logo depois que nós nos casamos, através de exames, a gente descobriu da impossibilidade de engravidar pelas vias normais. E aí nós acabamos, por alguns anos, deixando isso de lado, a gente focou mais no trabalho, na nossa vida, e quando a gente tomou a decisão, né, em fazer a fertilização in vitro, nós buscamos a fertilização e eu cheguei a fazer o processo, porém deu certo, né? Eu cheguei a engravidar, porém quando eu estava com 12 semanas, eu tive um aborto espontâneo por uma gestação anembrionada, que é algo muito comum, né? Não é nada assim fora do normal. E aí eu tive a questão do aborto. E aí, num primeiro momento, eu não quis partir para a questão da adoção, né? E aí eu peguei e falei, não, vamos pensar melhor, vamos esperar um pouco. Mas aí, depois de um tempo, eu acabei falando, não, tudo bem, vamos adotar, né? Como a minha primeira formação é direito, eu já conhecia bem a legislação, eu sabia que era um processo demorado. Então, nós fizemos todo o processo jurídico, né? E fomos até o fórum, passamos por toda a burocracia do processo de habilitação de adoção. Foi aprovado, entramos na fila no Cadastro Nacional de Adoção e ficamos aguardando. E esse processo ele durou aproximadamente uns 5 anos, né? E eu, particularmente, dentro desse período, eu continuei tocando a minha vida normal. Eu não tinha aquela ansiedade de ir até o fórum, a vara da infância, olha, e aí, como é que tá, como é que não tá, como muitos pretendentes à adoção fazem. Eu, particularmente, eu não tinha
essa dinâmica de estar indo lá. Eu deixei as coisas correrem de forma muito natural. Na época, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, né, de como que o processo da adoção ele se dá dentro das linhas sistêmicas. Porém, por instinto mesmo, eu não fazia isso. Eis que um dia o telefone toca e estamos cá, né? Pais, de repente, né? Eu até brinco, eu falei assim, nossa, o telefone tocou de um dia para o outro, viramos pais. E aí começou toda a nossa jornada com relação a isso. Só que no começo foi pesado, né? Por mais que nós estejamos preparados, falar assim, não, nós sabemos que nós vamos enfrentar dificuldades, porque são crianças que vêm com os traumas e tudo mais. Eu consigo tirar de letra. Não é bem assim na hora que a situação chega, né? E isso acabou me levando para o meu autoconhecimento. E aí foi aonde eu também acabei conhecendo todo o processo sistêmico, né? Além da questão da PNL, do coaching e as constelações. E nessa jornada, eu também tenho um aprofundamento na parte de direito sistêmico também me Era o que trouxe eu ia muito. pedir para você falar, que você é advogada e está fazendo uma E, formação em direito sistêmico. exatamente. E aí eu fui, mas sempre, desde o início eu peguei muito enfoque nessa questão da adoção, principalmente. Mesmo porque é algo do meu dia a dia, principalmente. É lógico que tem as outras questões que a gente também trabalha, né, Dani? Nossos relacionamentos amorosos com outras pessoas, nossas questões pessoais, nossas questões de infância, nossas questões sistêmicas mesmo. Mas eu dava muito enfoque à questão da adoção, até mesmo com uma forma do tratamento com relação aos meninos. E aí começou toda essa jornada. E eu acabei estudando muito mais e indo muito mais para essa área da adoção, entendendo, né, um pouco mais dessa dinâmica sistêmica, né, dessas dinâmicas ocultas que tem dentro desse processo de adoção. E, na verdade, ele não se aplica só dentro da adoção, né? Ele se aplica dentro de adoção, dentro de mães, quando é mães solteiras e que tem pais que são os padrastos ou madrastas. É a mesma dinâmica que se aplica quando uma mãe falece ou um pai falece de crianças pequenas e vem um segundo companheiro ou uma segunda companheira. Então, essa dinâmica da adoção não é necessariamente para o processo de adoção. A gente vai falar aqui, tem muitas dinâmicas que você vai observar nesses outros casos aonde a adoção, né, ela também prevalece esse mesmo olhar sistêmico, mas em casos que não é uma adoção propriamente dita, né? Então, Então, interessante, né, Ju, que veio o Gustavo, né, primeiro, Orlando. Não, veio o Orlando primeiro, e depois, muito rápido, acabou vindo o Gustavo, que você nem esperava, né? Se você puder contar isso para o pessoal, porque você estava na fila há muito tempo, né? E acabou acontecendo isso também, né? Uhum, exato. E aí, primeiro veio o Orlando, que ele veio bem pequenininho. O Orlando ele chegou com 2 dias para mim. E aí, logo em seguida, aconteceu de chegar o Gustavo. Ele já tinha 2 anos e 3 meses. Então, até essa forma desse olhar sistêmico é diferente de um e do outro, né? Porque o Orlando ele chegou muito pequenininho, então ele, num primeiro momento, o contato dele com pai e mãe dentro da cabecinha dele, né, é muito entre eu e meu esposo. O Gustavo, ele já teve uma dinâmica um pouco diferente, ele já teve uma dinâmica mais expansiva, né, no período de abrigamento e tudo mais, até chegar até nós. Então, são 2 olhares até um pouco diferentes que a gente tem para eles, e até os comportamentos também, a gente percebe que existe um pouco essa dinâmica, né? Mas
sempre o tratar e olhar para eles, quando a gente fala dentro da visão sistêmica, ela tem que ser a mesma. Independente de qual tenha sido a forma como eles chegaram, no tempo que eles chegaram, o olhar tem que ser sempre o mesmo para eles, né? Então, a gente, nos vídeos, né, que a gente já vem acompanhando todos esses dias, vem trabalhando-se muito a questão das leis sistêmicas, né? Você, com outros terapeutas sistêmicos, foi falado bastante sobre as leis sistêmicas, né? O como que ela age dentro dos sistemas. Então, eu não sei se seria interessante a gente fazer uma abordagem bem rapidinha da questão sistêmica, e a gente já entraria, né? Então, para que quem não assistiu as outras lives, estiver assistindo aqui, só para a gente fazer um resumo bem rápido com relação às leis sistêmicas. Eu acho legal porque, assim, no teu caso, Ju, para quem não sabe da lei da ordem, o certo seria, né? O Gustavo, como mais velho, né? É quem veio primeiro, e o Orlando seria depois, né? Mas aí, no caso, não, né? Né, Ju? Não, aqui houve essa inversão de chegada, né? Também, mas que a gente trabalhando também, trazendo consciência para eles, isso não impacta em nada dentro dessa dinâmica. Então, a gente fala assim que para que uma adoção ela seja bem sucedida, né, pelo olhar sistêmico, a gente fala que as 3 leis elas precisam ser respeitadas. Se uma das leis ela for desrespeitada, pode haver uma desarmonia nessa adoção e a gente passa a ter problemas, né? Então, para que as pessoas entendam, as constelações, vou falar no primeiro momento com relação às constelações, elas foram estruturadas, né, pelo psicoterapeuta, filósofo Bert Hellinger, que todas as pessoas conhecem, e ele trouxe essa dinâmica quando ele começou a perceber esses movimentos que ele via que dentro dos campos, né, como a gente chama, quando a gente abre a terapia da constelação, era o mesmo movimento da vida cotidiana. Ele percebia. Só que ali apareciam situações que elas não eram percebidas ou vistas de forma consciente pelas partes. Que a gente fala que seriam dinâmicas ocultas que tem ali dentro. Então, quando a gente fala nessa parte sistêmica com relação às constelações, a gente está falando nessas dinâmicas ocultas. E muitas vezes a gente faz de forma inconsciente, por intuição, mas muitas vezes a gente não faz também. Por questões de crenças, por questões de dores que a gente carrega, por questões de posturas que nós temos na vida, né? Por N situações, às vezes a gente não cumpre essas regras sistêmicas. Então, quando vem para essa questão da adoção, eu até falo assim, inicialmente, é um tema tabu de ser falado já naturalmente, e quando a gente vai entrar nessa visão sistêmica sobre esse assunto, ele se torna um pouco mais delicado a se falar, porque ele pode ter vários tipos de interpretação. Então, eu convido para quem estiver assistindo essa live que se esvazie agora de todos os julgamentos, de todos os preconceitos que já tinha com relação à adoção, tudo que já tinha ouvido falar, porque a nossa visão aqui é uma visão fora do judiciário, fora das crenças, fora de tudo que a gente conhece sobre a questão de adoção, né? E eu falo isso porque eu mesma tive um pouco de dificuldade inicialmente de entender e processar essa dinâmica. Tanto que eu costumava até discutir com os nossos professores e eu não concordava, porque inicialmente eu escutei assim, a primeira frase, o Bert Hellinger, ele é contra a adoção. Eu falei, mas como assim uma pessoa pode ser contra a adoção? E aí eu fui estudar um pouco mais a fundo. E, na verdade, não é que ele seja contra a adoção. Ele coloca alguns pontos de cautela, né? Então, ele fala, se você quer... São escolhas que a gente faz na vida. Se
você quer ter uma adoção bem-sucedida, que ela seja mais leve, ou se você quer ter uma adoção que ela te traga mais problemas. São duas situações. E aí, a gente começa a analisar, né? Essa questão que a gente chama de campo, né? Que é essas questões do olhar sistêmico. Então, primeira coisa que eu falo, assim, a gente precisa olhar para as 3 leis sistêmicas, que é a lei da ordem, do equilíbrio e do pertencimento. Né? Então, quando a gente fala nas ordens, o pertencimento, vamos começar por ele. Né? Então, quando a gente fala de uma criança que está ali para ser adotada, a gente tem que primeiro lembrar que essa criança está vindo de um sistema e que ela pertence a um sistema. Né? Ela nasceu de um pai e de uma mãe, não importa quais os motivos que os impediram de criá-la, mas ela pertence a esse sistema familiar. E esse sistema, esse vínculo, ele é tão forte, Dani, tão forte, que o Bert ele costuma dizer que ele é um vínculo indissolúvel até. Ou seja, é algo que mesmo a gente adotando, esse vínculo ele permanece. Então, essa criança, ela tem um pai, ela tem uma mãe, e ela pertence a um sistema. Ela tem um avô, uma avó, ela tem tios. Inclusive, eu costumo falar que, nesse ponto, a legislação ela está em acordo com a parte das leis sistêmicas, né? Porque para que uma criança ela se torne disponível para adoção, é feita uma tentativa de relocação dela para algum membro da própria família. Então, nesse ponto, a legislação brasileira ela está bem em acordo com as leis sistêmicas, essa primeira tentativa. Né? Após essas tentativas é que a criança ela se torna disponível para os pais adotivos. Eu não sei se você tem esse conhecimento, né? Também. Eu tenho um pouco por cima, né? Como que você é advogada, eu acho que você tem mais por cima, assim. Então, Mais por cima, não, mais aprofundado, né? A gente tem mais por cima. Então, a gente tem essa questão da adoção. Então, qual é o primeiro passo quando a gente adota uma criança? É a gente olhar para esses pais biológicos e, primeiro, respeitar o destino deles e respeitar os motivos pelos quais eles foram impedidos de criar essa criança. Não importa se são usuários de drogas, se foi por um estupro, se foi por abandono, se largou numa lata de lixo, como a gente escuta às vezes. Não importa quais foram as razões que levaram a esse abandono. A gente tem que respeitar. Porque nós, como terapeutas, a gente sabe que por trás desses comportamentos existe uma dor. E que muitas vezes esse comportamento da mãe de entregar essa criança, de abandonar essa criança, é um ato de amor, porque ela carrega uma dor tão grande dentro dela que é impossível que ela consiga criar essa criança. E às vezes, para ela, de uma forma até inconsciente, a adoção é uma forma daquela criança ter um futuro. Então, a gente parte principalmente desse princípio. Nós não estamos aqui para julgá-los. Então, a gente respeita. E o segundo passo é agradecer. Por quê? Diante da impossibilidade desses pais de criarem, é que essa oportunidade chegou para nós. Né? Então, a gente sempre tem que ser humilde e se falar assim. Que aí a gente entra na questão da ordem também. E se colocar pequeno perante eles e falar assim, obrigada, gratidão. Porque só existe uma verdade. Vocês são os pais. E são eles mesmos os pais. Quem deu a vida àquela criança são esses pais biológicos e não os adotivos. E eu costumo falar o seguinte, que a vida ela é muito subestimada quando a gente acredita
que os pais que deram a vida, que geraram aquela criança, eles, eles não são bons pais e que outros podem ser melhores que eles. Isso a gente tira uma força dessa criança absurda. E aí eu deixo até uma pergunta, né? O que é mais importante? Dar a vida ou criar? É porque você nega a origem nessa criança, você nega as raízes, né? Uhum. Porque, Dani, dar alimento, educação, moradia, qualquer pessoa pode dar. Mas dar a vida, somente esses pais é que podem dar para essa criança. Exatamente. Né? Se fossem outros pais, seria outra criança. Então, a gente precisa trazer, primeiro, essa pequena compreensão. Que não é fácil trazer também. Não estou dizendo que seja algo simples, mas é algo que, assim, a hora que a gente olha para esses pais, que nós damos um lugar para eles, que a gente reconhece o sacrifício deles, que a gente reconhece essa dor deles, a gente alivia essa carga dessa criança. Sim. Porque entre o adulto e a criança, quem precisa ser cuidado? Né? É a criança, não é o adulto. E nós aqui nós estamos no papel de adulto. Sim. E aí, quando eu falo isso, a gente vai entrar numa outra questão. Quais os motivos que te levaram a buscar essa adoção? Sim. Todos eles são justificáveis, todos eles são honrados, né? Porém, a gente precisa, dentro da terapia, observar, que nem no meu caso. Eu tive um aborto, eu tinha uma dor. Quando os meninos chegaram, eu estava querendo substituir esse aborto? Não. Eu estava substituindo a minha necessidade de ser mãe? Não. Você percebe? Existem algumas dinâmicas por trás dessa adoção, aonde inconscientemente nós buscamos pela adoção para tampar uma dor nossa. Como se nós colocássemos aquela criança como grande o suficiente para ela cuidar da gente. Né? E não é assim. Na verdade, o processo é inverso. Nós, adultos, precisamos olhar as necessidades daquela criança e cuidar dela. E é esse o ponto que o Bert Hellinger sempre colocou nessa questão da adoção e que muitas vezes ele foi mal interpretado. É a mesma coisa que também eu vejo da maneira do perdão, porque o Hellinger não quer dizer que ele era contra o perdão. Na verdade, o perdão verdadeiro. Não aquele negócio de você vir e falar assim, olha, você me perdoa, eu vou lá e continuo te ferrando. Não. De você se arrepender verdadeiramente, né? E não fazer mais. É esse o perdão, né? Pô, eu não vou mais fazer isso, porque eu tô errado. E quando eu faço isso, eu prejudico a pessoa e pronto, não vou mais fazer isso. Esse é o perdão verdadeiro. Eu falo muito dessa questão, o Hellinger não aceita o perdão. Não é isso. Não é isso. Né? E é a mesma coisa da questão da adoção, porque senão seria desumano, porque tem tanta pessoa, tem tanta família louca para amar e tem tanta criança precisando ser amada, né, Ju? Exatamente. Então, assim, a gente quando olha para essa questão, a gente se coloca assim: quem é o adulto da relação? O adulto da relação somos nós, os pais adotivos, né? E a criança, ela tem um lugar de criança. Só que às vezes, e isso acontece numa dinâmica até mesmo com os filhos biológicos, tá, Dani? Isso daí não é algo que é exclusivo da adoção. Sim. Isso daí a gente sabe que é uma dinâmica que acontece também com os filhos biológicos. Então, a gente às vezes tem que olhar para aquela criança e falar assim: você está aqui para eu cuidar de você. Então, quando eu olho para uma criança que está dentro de um abrigo, que eu pego o histórico, que dentro do processo judicial a gente tem
esse acesso, né, a um pequeno histórico dela, se eu olhar para aquela criança e falar assim, que dó dessa criança, por que tudo isso aconteceu? Eu a enfraqueço. E uma criança que a gente tem esse olhar de dó, de pena, é uma criança que ela vai ser vítima a vida toda. Ela vai se tornar um adulto com postura de vítima, aonde tudo ela vai ser acoitada, onde a vida dela é um drama, mas partiu de uma postura nossa inicial. Porque nós a enfraquecemos. Nós, pais adotivos, a enfraquecemos no primeiro momento. Por que nós fizemos isso? Porque nós também não estávamos preparados para essa adoção, porque algo dentro de nós também não estava fortalecido. E tem muitos pais, que eu acho que é errado de pais adotivos, que colocam essa criança para substituir algo que perderam, que tem essa questão, não negam esse filho à origem, escondendo que tem uma origem, e a gente sabe que isso existe, porque ele tem o direito de saber a raiz dele, e negam o sistema de origem, né? Que isso que vai gerar os grandes problemas dessa pessoa, né? Você não acha isso? Eu não falaria que é certo ou errado, Dani. Eu falo que assim, eu falo que ele não tem a informação, ele faz aquilo que ele acha melhor naquele momento, o que o coração dele sente, né? E é por isso que também nós estamos aqui, exatamente para ajudar, auxiliar, entendeu? As pessoas entenderem exatamente isso. Que, na verdade, muitas vezes a gente precisa ser tratado também. Muitas vezes não, a grande maioria das vezes os pais é que precisam ser tratados, não as crianças. Eles não sabem dessa informação, né? Que quando eu nego a raiz, eu nego que a pessoa ela veio daquela origem, eu nego que a vida só surgiu através daquele óvulo e daquele espermatozoide fecundado. E aí ele carrega aquela carga de ancestralidade. E às vezes, se eu não olho para aquilo ali, ele está apresentando um problema que vem daquilo ali. E eu preciso olhar para poder saber o que é que vem dali, né? Exatamente. E eu costumo até falar que essas pessoas que têm essa dificuldade de falar a verdade e conversar abertamente com os filhos adotivos, já me vem o quanto que essa pessoa, essa insegurança, já não traz algo dela também, aonde ela aí me vem a pergunta: será que essa adoção não veio para substituir uma falta? Porque se não veio, não teria problema. Se ela tem segurança naquilo que ela está fazendo, se ela tem uma segurança naquela adoção, não tem uma razão para ela não falar a verdade. É óbvio que isso com auxílio de terapeutas, de psicólogos, de psicoterapeutas, de psicanalistas, com toda uma estrutura, orientando como levar essa informação para a criança, porque também não é simplesmente jogando a informação, porque isso, se você não vem de uma abordagem correta com relação a essa situação para eles, isso também pode causar também uma dor para essa criança, uma dor desnecessária. Então, tudo isso de uma forma com a orientação. Então, esse é um segundo ponto, aonde nós temos que chegar desde muito pequeno, que nem eu faço aqui em casa. O Gustavo, que é mais velho, é uma conversa um pouco mais abrangente, a gente tem uma conversa mais clara com o Gu. O Orlando ainda está muito no mundo lúdico. O Gustavo, a gente já consegue abrir um pouco mais a conversa, mas um auxiliando o outro, né? O Gustavo, eu já passei por uma situação onde eu precisei conversar com ele, onde eu senti no coração que os ataques dele com relação a mim e ao meu esposo, na verdade, era uma projeção de uma dor que ele carregava. E eu cheguei um dia e conversei: filho, você tem medo de ser abandonado desse jeito, Dani, com essas palavras, sem poupá-lo, mas com muito amor e com muito carinho, mas usando as palavras e falando: filho, você não vai mais ser abandonado. O seu papai e a sua mamãe, eles não puderam te criar,
porque eles te amavam muito. E fui falando. E num dado momento dessa conversa, eu cheguei e coloquei o nome dos dois. Eu citei o nome deles. Porque a gente tem acesso, né, a essas informações. Eu citei. Ele parou, ele me olhou, ele falou, mamãe, esse é o nome deles? Eu falei, filho, esse é o nome deles. Ah, e Dani, ele absorveu de uma forma tão... Ele não me fez perguntas, ele só acolheu e falou, ok. Ele mudou o comportamento dele, ele se tornou mais carinhoso. Quando ele precisa pedir as coisas, eu falo, filho, quando você quer um abraço, você quer o colo da mamãe, você vem, senta e conversa com a gente. Você não precisa bater, você não precisa agredir, você pode chegar e pedir pra gente, né? Então, com o Gustavo, eu consigo ter essa conversa um pouco mais franca, mas não no sentido de que com Orlando não consiga. Ele tem uma compreensão um pouco melhor. Até a semana passada, nós estávamos assistindo aquele filminho do Stuart Little, o primeiro, aonde aparece eles indo adotar. E ele estava bem penetrado, compenetrado no filme. E aí passou aquela cena da adoção, ele virou para mim e falou assim, mamãe, demora muito para a criança ser adotada? Aí eu parei, olhei para ele e fiz assim, pensei, porque a minha pergunta sempre é, o que será que ele quer fazer com essa pergunta, né? Aonde ele quer chegar? Qual é a dúvida dele? E aí eu perguntei, eu falei assim, filho, depende, tem crianças que demoram, tem outras que não. E aí eu peguei e fiquei quieta, não entrei muito. Aí ele parou, ele ficou me olhando. Aí eu peguei e falei assim, você acha que a mamãe e o papai demoraram para adotar você? Com essas palavras. Ele falou assim, não, mamãe, acho que foi bem rápido. Percebe? E aí é uma conversa natural. Claro. Né? É uma conversa tranquila. Aí eu aproveitei o gancho porque esse filme, na verdade, eles usam o arquétipo, né, do ratinho ali para trabalhar essa questão da adoção. Que é bem interessante até, né? Eles usam, inclusive, um ratinho para trabalhar esse arquétipo. E o ratinho, ele não é visto nem pela família. Tanto que uma das primeiras cenas, o filho joga a roupa em cima do rato, ele vai parar dentro da máquina. Você percebe? E às vezes é isso que acontece numa adoção não bem sucedida. Eles adotam, mas eles não olham as necessidades daquela criança. Ela não é vista, ela não é olhada na sua profundidade, nas suas necessidades. Por quê? Porque só está se olhando a necessidade daquele casal que adotou. Que é suprir uma dor, a necessidade de ser em paz, ou a necessidade de provar para a sociedade que constituiu uma família, ou para substituir um aborto. Percebe? As dinâmicas, elas são bem variadas. Então, Dani, quando a gente fala isso, as consequências para essa criança que é adotada e que ela não tem essa gratidão também pelos pais biológicos, porque cabe a nós também trazer essa consciência também para essas crianças, Sim, né? sim. Não é que eu vou chegar e falar assim, olha, vai lá conhecê-los. Não, mas eu também não vou impedir se um dia eles pedirem para conhecê-los. Porque pode ser que eles queiram buscar essas raízes, e a vontade deles, né? E é um direito. Exato. E é uma necessidade, né? A gente sabe o quanto que a gente se vincula, né? Por esse vínculo indissolúvel que eu falei no começo, um pouco antes, com a família, com o sistema, né? E a gente não pode esquecer que eles podem ter irmãos biológicos também. Que eles se conectam de forma muito inconsciente a esses irmãos também. E muitas vezes, o fato dessas crianças ou adultos se tornarem adultos que são... Então, assim, desculpa, eu ia falar outra coisa. Eu falo que, assim, nessa conversa que nós já tivemos aqui agora, a gente já falou da lei do pertencimento, que é com relação a essa questão deles pertencerem a essa família de origem. A gente falou da lei do equilíbrio, eu dou mais que as crianças recebem.
a gente entra, né, nessa lei do equilíbrio. E quando eu falo da lei da ordem, é quando eu dou primeiro um lugar para esses pais biológicos. E eu me coloco como pai e mãe adotivo no segundo plano. Eu vim depois, né? Exatamente. Então, assim, você viu que dentro da nossa conversa, esses pontos que eu abrangi, a gente respeitou as 3 leis. E A lei aquele da ordem. momento lindo do pai biológico entregando o filho para o pai adotivo. Aquilo é lindo, aquilo é lindo. Exato. Isso daí é um movimento que a gente faz dentro da terapia, né? Quando a gente percebe isso. Mas normalmente isso acontece já dentro de uma fase adulta daquele adotado. E isso é muito comum a gente observar que os filhos adotivos, eles podem ter de tudo. E a gente vê esses relatos, mas parece que me falta algo. Parece que Fica eu busco, procurando, né? Buscando um lugar no mundo. parece que eu busco constantemente por algo. Ou ele pode ir por uma busca pelas drogas para suprir algo que lhe falta, ou ele pode ter uma raiva desses pais adotivos, porque ele se conecta ainda com essas dores desses pais biológicos. Porque quando a gente consegue fazer essa dinâmica ainda na época da infância deles, não é que a gente vai eximir esses problemas, não. Mas quando a gente consegue ter esse olhar, a gente consegue abrandar bastante, né? Quando a gente tem essa consciência de como trabalhar com essas crianças. Na fase infantil. Quando vai para a fase adulta, é a gente pegar o adulto que foi adotado e assim, olha, reconheça esses pais. Ah, mas eles me abandonaram. Você não precisa amá-los, você tem que aceitá-los e reconhecê-los. E compreender que tudo isso, que tudo que você vive, se você está aqui hoje, é graças a eles. E que eles não puderam, por outras questões. Porque a gente sabe, né, Dani, que dentro da terapia sistêmica isso é muito comum. Tudo aquilo que você julga e nega, você repete o comportamento. Com certeza. Então, se você julga muito aquele pai adotivo, desculpa, aquele pai biológico, aquele pai ou aquela mãe biológica que já não tá, você vai, de forma muito inconsciente, ter um relacionamento onde você também não irá assumir um filho. Que são as E de projeções. forma inconsciente, você vai repetir algo que aconteceu na sua vida. Né? Dentro da adoção, a gente fala isso. Ou quando existe a falta da verdade, essa criança, ela se revolta contra os pais adotivos, porque eles excluíram da vida dela a informação sobre os pais biológicos, mesmo que de forma inconsciente. Não, ela nem sabe que ela é adotiva, por que, que ela faz tudo isso comigo? Porque de forma muito inconsciente, ela se conecta a esses excluídos, que foram os pais biológicos, e ela tem raiva desses pais adotivos, porque ela está vinculada à dor dos excluídos. Então, a gente precisa ter um olhar com muito amor, com muito carinho. É desafiante o entendimento disso pelas leis sistêmicas, porém, é algo libertador também. Né? A gente trabalha com essas questões de adoção e tem mais, né, Dani? Se você não traz, o seu filho pode trazer. O filho daquela pessoa adotada, de uma forma inconsciente, ele vai trazer um comportamento também. Se caso isso ficou algo, esse julgamento, né? Que vai trazer Então, o problema, né? ele E vai aí trazer. o pai e a mãe vão te procurar para poder olhar isso aí. E aí, na hora que você abre o campo claro ali, né? Aparece claro para que a gente vá olhar. Exato. O tema vai trazer para que seja olhado. Ô, Ju, eu acho legal porque você está estudando direito sistêmico.
O que você pode trazer aí para o pessoal aí que tiver uma curiosidade, que adotou, que tenha dúvidas, ou que está pretendendo adotar? Tem uma colega nossa aqui que está pretendendo adotar. E aí, antes de adotar, para se precaver, né? Para que faça tudo bonitinho. É a Michele, né? E Não, Micheline, acredito que seja assim que pronuncia. Então, eu perguntaria assim, primeiro para ela perceber se ela tem o desejo no coração, né, de fazer essa adoção. E eu perguntaria para ela se esse desejo, primeiro, se ela tem filhos, eu não sei se ela está assistindo, né? Se ela tem filhos biológicos, e qual é o olhar? Como que ela vê essas crianças, né? Para que isso seja bem sucedido. Se ela tem esse desejo, olhando essa necessidade dessas crianças, mas sem olhar para elas com dó. Apenas olhando para a necessidade de que ela precisa de um lar, de que ela precisa de amor e que ela precisa de carinhos. Agora, perceber dentro dela se essa vontade, esse desejo que ela tem no coração, se também não tem algo por trás, se não existe uma necessidade de suprir, se não teve um aborto, se há uma impossibilidade de gerar um filho, né? A gente precisaria entender um pouquinho mais. porque Ela hoje falou o que pessoal. não, ela falou que não tem filhos. Então, Micheline, eu observaria isso. O que teu coração, o que a tua alma ela pede quando você olha para uma criança que está dentro de um abrigo? Ela pede para que supra uma falta sua? Ou essa vontade é para olhar para essa criança e falar assim, eu vou dar amor e carinho para ela. E é sem julgar esses pais biológicos. É sabendo que, respeitando a história dela, esse é o destino dela, né? Não ter dó, e quando trouxer para dentro de casa, quando ela já estiver com essa criança aqui, não tratá-la como uma coitadinha, porque isso é um grande erro. E isso daí eu falo que assim, que eu não gosto muito da palavra erro, né, Dani? Mas assim, isso é uma falta de informação que tem para os pais adotivos. É a forma como a gente olha para essas crianças. A gente tem que tratá-las como crianças que estão sendo educadas como seus filhos, sem medo de dar um castigo, de dar uma orientação, de ser mais duro, de falar um não, de ceder na hora que tem que ceder, sem distinção de uma criação de um filho biológico. Porque muitas vezes nós pecamos porque nós olhamos para essa criança com dó. Então, esse é um cuidado. Esse é um alerta que eu costumo dar, porque ali entra, é nítido, né, Dani, pra gente, Sim. que é uma falta daqueles pais, porque eles não conseguem se colocar como pais. O que essa criança vai fazer? Por amor? Ela vai sempre chamar mais atenção, né, Ju? Então, essa criança, ela por amor, muitas vezes ela se conecta, porque assim, é indiscutível também o amor que essas crianças elas têm para os pais adotivos, tá? Então, assim, muitas vezes elas se colocam grandes para cuidar desses pais. Aí já começa a inverter toda a ordem de novo. Quem é o grande dentro de casa? A criança. Quem manda e desmanda dentro de casa? A criança. E não são, na verdade, deveriam ser os adultos, né? A Micheline, ela falou que desde cedo ela sempre teve esse desejo de adotar e de dar um lar a uma criança que não teve a oportunidade de ter uma família. Micheline, ela teve a oportunidade, sim, ela tem uma família. Ela tem um pai e uma mãe. Esses pais, eles não tiveram a possibilidade de cuidar delas. E esse foi o destino delas, tá? Então, você respeitando muito essa história, se você pretende fazer a adoção, você tem que olhar para essa criança e respeitar muito esse destino dela.
e sabendo que sim, ela tem uma família, ela tem um pai e ela tem uma mãe. E eles são os únicos e verdadeiros pais. A gente que adota, nós somos os tutores dela. É óbvio que é colocado os nomes de pai e mãe, mas a gente tem que entender que nós somos pequenos perante esses que deram a vida para ela. Então, trazendo isso, não se colocando inferior e que você não possa se impor, mas respeite quem eles são. Sempre com esse respeito. Né? E é essa questão, né, Ju, de respeitar sempre a ordem, né? Porque esses pais deram a vida, vieram antes. Né? E quando a gente faz esse respeito, aí tudo flui, né? Tudo. Exatamente. Então a gente consegue trazer toda essa dinâmica. Então, Dani, e assim, a gente já está quase chegando já no finalzinho já da live. Eu estou olhando aqui. Eu vou, gostaria até de fazer uma dinâmica rapidinho. Era isso que eu ia te pedir. Era isso que eu ia te pedir. Eu vou só acender a luz aqui, porque ficou escuro, eu só estou com a luz aqui do refletor. Peraí. Agora melhorou aqui também, né? Porque escureceu e eu fiquei sem luz aqui fora. A Martinha, a nossa querida, semana passada estava com a Martinha também. Foi um assunto dinâmico, muito legal sobre maternidade. Você sabe, Eu até. Ju, que teve gente que me fez eu me sentir mal por eu ter passado por 4 cesáreas? Me fazendo eu me desmerecesse, menos mãe, por ter passado por 4 cesáreas, pelas minhas crianças serem grandes? Então, A gente porém. querendo nos desmerecer como ser mãe, Mas. sempre querendo querer jogar a gente para baixo, sempre tem gente querendo fazer isso. Então, mas aí eu volto à pergunta, Dani. Qual é a necessidade que essa pessoa tem quando ela faz isso? Qual é a culpa que ela também carrega de forma muito inconsciente quando ela julga? Exatamente. Eu tentei na do Matheus, realmente o parto natural. Eu fiquei 13 horas em trabalho de parto. Tentei, não saiu. Ele nasceu com 4.500, você acredita nisso? Com Então, 55 centímetros. Não passou, vou fazer o quê? E eu tentei, agora os outros, eu corri o risco de morrer. Da Rafaela, foi uma loucura. Até a Martinha, ela falou que a Rafa foi uma coisa muito louca. Eu preciso mandar o exame para ela. A Rafa corria o risco de eu e ela morrer. Você acredita, Ju? pois é. A Lê também. Oi, Lê, tudo bem? É minha amiga também. Dela foi gêmeos também. Então, ela também às vezes ela se sentia assim também, que o ela pessoal também se sentia assim. E ela também é terapeuta também, a Lê. E aquela coisa, o que aqueles que julgam, qual é a dor que eles também carregam e que eles não porque, conseguem olhar? porque eles querem julgar a gente como mãe. A gente é a mãe que a gente pode ser, né, Ju? Sim, E a Dani, e gente faz o que a também gente pode fazer. não, e também tem aquela questão da projeção, né, que a gente sabe, né? Ele critica o outro para não olhar para a dor dele. A gente sabe que dentro da psicanálise a gente também observa muito isso também, né? E tá tudo bem fazer o quê? A gente não pode mudar a pessoa. A gente acolhe vamos falar assim, a gente acolhe esse feedback, É, né? A gente acolhe esse feedback e processa e fala assim: isso me atingiu, se me atingiu. Aí assim, a gente só tem que se preocupar se isso atingiu, claro, né? claro. Então, Porque sim, se tem isso me atingiu, aí eu preciso tratar algo em mim. Mas se não me atingiu, tá tudo certo. jeito. Eu tô Não, bem. na época eu me senti mal porque do Matheus eu cheguei a fazer tratamento tudo para o parto natural. Eu cheguei a fazer todo o preparo. E não deu, e tá tudo certo. Eu cheguei a fazer aquele É, curso com doula, e tá tudo certo, gente. E tá tudo e assim,
são crenças, às vezes, que a pessoa também trabalha em cima de crenças e a gente respeita, né, Dani, também. Sim, e tá tudo certo. Agora, dos três, são lindos e maravilhosos aí. Amamentei até quando pude amamentar e tá tudo certo, estão crescendo. Faço o que eu posso fazer, porque eu também tenho que trabalhar. Você também, né, Ju? Você também tem que trabalhar e a gente faz o que pode fazer. Somos mães Exatamente. da geração 2021, aí, geração século 21, e a gente faz o que a gente pode fazer. A gente até pode Exato. fazer depois uma live sobre maternidade aí, e a A gente gente faz faz a gente faz uma live em 3, a gente chama a Martinha também. Pronto, tá tudo certo. e a gente faz o que a gente pode fazer, porque a gente precisa trabalhar e ter um momento deles, tanto que sábado e domingo eu evito atender, eu sou deles. Brinco com eles, levo eles. Agora eu vou me organizar até, Ju, para atender de sexta-feira até 3 horas, para depois passear com eles, levar em julho. Uhum. Até ia até te falar que eles querem ir para o Hopi Hari. Vou ver se no finalzinho de julho, ver se a gente. Você vai me fazer andar naqueles brinquedos, pelo amor de Deus. Eu preciso primeiro fazer umas técnicas comigo. Eu preciso me trabalhar nesse ponto, mas vamos lá, né? Até lá a gente dá um jeito. Aí a gente. Olha lá, somos a mãe que conseguiu. Exatamente. E as nossas mães fizeram o que elas podiam fazer. Pô, a Exatamente. minha mãe ia no Play Center, na nossa época era Play Center. E eu lembro que tinha o tal do looping, eu não sei se você lembra, Ju, que tinha duas Ah, eu bolas. lembro, mas não me fala aqui que eu passava mal na fila, que muitas vezes eu nem chegava perto daquilo. Eu preciso até olhar essa minha questão com as alturas, com esses brinquedos, porque é algo bem pesado para mim. Não desce. E assim, a minha mãe Mas, fazia, a minha mãe era doida. Eu lembro do lançamento do ET, que a minha mãe foi com 8 crianças no shopping em Ibirapuera levar do lançamento do filme ET. Ela era doida, né? E pois é. fez isso. E tá tudo certo. E ela fez o que ela podia fazer. E tá tudo Aí a certo. gente. Somos a mãe. Cada mãe foi a mãe que pôde ser sem julgamento. A Martinha, a cura rápida de fobia. Eu acho que eu vou ter que tomar banho de cura rápida, Martinha, porque eu já tentei fazer, ainda continuo com medo. Eu acho que é algo mais sistêmico meu. Mas a Imagina gente aquela vê. torre do Beto Carreiro World. Você já viu? Eu já. O meu marido vai, eu não vou. Ele quer que eu vá. Então. Tem É, coisas assim que o prédio não novo. rolam muito. Não, não dá. Adorava o Play Center. Bota para subir. A Letícia tá falando. Era bem assim mesmo. O Enzo é bem isso. Ele fala, bota para subir que eu não tenho medo de cair. O Enzo fala isso. Era. Ju, Era. chegamos ao fim. Que conversa gostosa. Nossa, tá todo mundo ali. Ó, tá todo mundo adorando a nossa conversa. Eu É, acho a gente deveria ter feito uma live de Play Center, tá vendo? O pessoal ia dar mais risada que com a gente. era Play Center, não, era zoológico. Depois ia ali no. Ai, meu Deus, naquele shopping que tem ali perto. Center Norte, no McDonald's do Center Não, Norte. que só tinha o Center Norte. Ai, Dani, a gente vai ficar entregando nossas idades desse jeito. Vamos parar aqui. E depois ia pro Play Center. A gente está entregando a idade. Está entregando a idade de todo A gente mundo. fica entregando a idade, eu acho melhor não, né? Mas, mas faz parte. A gente fala que a gente brinca, né? Para dar uma descontraída, porque infelizmente a gente pega essas pessoas com esses traumas. Então, assim, espero que essa pouca informação, porque o assunto ele é muito abrangente. A gente poderia dividir cada lei, a gente trabalhar numa live, né? São várias Tem dinâmicas. muito assunto. Uma coisa que na live da Martinha teve, que eu acho que a gente podia fazer uma live especial, de mulheres que se sentem menos mãe porque não tiveram leite para dar para o filho. Eu tive. E elas são.
Então, se tem alguma que esteja assistindo, eu vou dar o meu relato, né? Eu não amamentei, o Orlando tinha 2 dias, eu poderia ter tomado o remédio, eu poderia ter feito a estimulação, né, para leite, e eu optei em não fazer. Mesmo porque o ato de amamentar, ele é muito mais do que simplesmente dar o peito. Ele abrange outras dinâmicas, né, entre a mãe e o bebê. E aí, naquela época, eu não me senti preparada para encarar ainda esse processo da amamentação, porque tudo foi muito intenso para mim. E eu optei por não, eu preferi manter a fórmula com ele. E teve um dia que eu fui com ele no médico, e ele já tinha mais de 2 anos. E aí o médico falou assim para mim: ele ainda mama no peito, mãe? Eu acho que foi na alergista até. Ele ainda mama no peito, mãe? Eu falei, não, ele nunca mamou no peito. Porque ele estava com a mão dentro do meu peito e isso ele ficou até um ano atrás, ele ainda dormia com a mão beliscando o meu peito. Que é um comportamento muito comum para bebês que é amamentado, né? E o Orlando, ele tinha isso. Ele ficava segurando meu peito e beliscando para dormir. Então, o amamentar por si só, eu não tenho nenhum tipo de arrependimento, porque eu fiz a outra parte. Eu não dei o peito propriamente dito, mas eu fiz todo o processo. A Martinha está nos assistindo, ela Ó, pode tem confirmar. gente falando, ó, amamentar era meu sonho e me frustrei por não ter leite. A gente pode pensar numa live disso, porque teve muita gente que falou sobre isso. MC, eu não sei quem é, tá como MC aqui para mim. Então, assim, não se frustre, tá? Porque Porque o ato de amamentar, ele é muito mais complexo que simplesmente você dar o peito. A gente sabe de muitas mães que deram o peito e mesmo assim não conseguiu a conexão necessária com a criança. a Cris fala no curso dela de linguagem do corpo, se você pegar o bebê com a mamadeira e olhar no olho, Sem camiseta e colocar ele do lado do coisa. seu peito. Exatamente. Eu fazia isso de forma inconsciente, mas eu fazia isso. Eu tirava a minha camiseta, eu colocava ele no meu corpo, pele com pele, próximo ao meu peito e dava mamadeira. A Então, Cris falou isso. É a mesma coisa. por isso que eu Não, falo, são situações. Então, não se sinta frustrada. Pense assim, eu fiz o melhor que eu podia ter feito. Eu isso. fui a melhor Exatamente. mãe que eu podia ser. É isso Eu aí. fiz tudo aquilo que estava dentro das minhas capacidades, dentro dos meus conhecimentos. E não fique ouvindo o julgamento dos outros. Que Exatamente. é somente você que sabe a dor que você carrega. Ô, Ju, olha que legal. Tivemos aí 78 mulheres nos vendo. Eu tenho aqui um painel Nossa, interno aqui e mostra que o YouTube me mostra a parte interna aqui. Então, são 78 pessoas. E é muito legal a gente saber que a gente movimenta aí essas pessoas. E exatamente o que a Martinha falou, o importante é alimentar a alma do bebê. Mas, infelizmente, tem pessoas que falam bobagem para essas mães e essas mães se sentem menos mães. Né? exato. Por isso que eu acho Então, legal a gente se unir e trazer esse tipo de conhecimento para essas mães, para elas saberem que elas são importantes, que o importante é o amor que ela dá para o filho dela, e não exato. O que dizem, né? Protocolos tem vários. esquece. Uma vez falaram para mim, gente, coisa horrorosa, porque os meus Né? bebês eram gigantes, todos eles. E aí falavam para mim que era para eu tomar cuidado de fazer xixi, que eles iam sair na privada, gente. Olha que coisa! Que uma vez aconteceu isso, que a pessoa foi fazer xixi, não, que ela foi fazer o número 2, fez força e a criança saiu na privada. Imagina, para mim, eu ali no final da gestação, tendo que ouvir esse tipo de situação. Isso, gente. Então, a questão toda é que